Agora às 5 da tarde. Opa, tá. Diga, Marcos Couto, boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos do Cidade Alerta Sergipe. Gilmar, a polêmica em torno das declarações da presidente Shirley Morales, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe. O diretor-presidente aqui do USE deu uma entrevista coletiva hoje pela manhã e disse que vai processar o sindicato, Shirley Morales, que é a presidente, um jornalista e um jornal online. E é falando sobre a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, Shirley Morales, que a gente conversa com ela agora. Boa tarde para a senhora. Tem conhecimento dessa ação que vai ser movida pelo Estado e pelo Hospital de Urgência de Sergipe? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós ainda do sindicato ainda não fomos notificados acerca de qualquer processo, até mesmo porque todas as falas que nós fizemos a qualquer jornal, seja mídia televisiva, impressa ou online, sempre é pautada em fatos que nós ou vistoriamos ou que nós teríamos alguma comprovação, seja fotográfica, seja por escrito. Então, se algum processo vier ao sindicato, nós temos como fazer a defesa, mas nenhuma notificação ainda se apresentou. Nós apenas sabemos rumores sobre a questão da coletiva de imprensa e do que a Secretaria de Saúde tem postado em grupos de WhatsApp acerca da postura do sindicato enquanto denunciante de algumas irregularidades aqui no Hospital de Urgências de Sergipe. Qual a polêmica, para que o nosso público entenda? O que foi dito pela senhora, pelo jornal, que causou indignação à direção do USE e ao Estado, ou seja, a Secretaria de Estado da Saúde? Na verdade, o grande incômodo do pessoal da Secretaria de Estado foi com talvez o título da matéria do jornal impresso, que seria genocídio na saúde. O genocídio nós sabemos que é um crime tipificado, tem código na previsão no Código Penal. Isso jamais foi utilizado, não são palavras que saíram da minha boca. Nós apenas relatamos o que nós vimos aqui na ala vermelha e os dados que foram fornecidos aos próprios trabalhadores por boletins, por documentos fornecidos pelo próprio USE, né? Então, foi esse o relato. Se for observada a matéria, realmente a matéria em si, ela contém nada mais, nada menos que a verdade. Outro ponto que também não foi dito por nós é a questão dos procedimentos cirúrgicos serem feitos sem a questão de esterilização. Então, isso não foi dito pelo sindicato ou mesmo por mim. O que nós colocamos era a questão de compartilhamento de equipamentos que existia, principalmente monitores, frascos de aspiração, entre outros, de que poderiam causar prejuízo à população. Shirley, me permita, Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Minha querida enfermeira, minha sindicalista, eu pergunto o seguinte: é verdade que tem ocorrido várias mortes na ala vermelha do Hospital de Urgência de Sergipe? Foram realizados concursos públicos, principalmente para... Sim, na verdade, o próprio secretário, ele informa esse índice. Nas primeiras 24 horas, existe um índice de mortalidade, segundo o secretário, de 12%. O que nós colocamos foi a questão da mortalidade geral durante toda a permanência desses usuários aqui no Hospital de Urgências, que, na verdade, os pacientes, eles às vezes passam semanas e até meses nessa ala vermelha, onde não poderiam ficar. Esse é um local para período curto. Mas como não há vagas, não haviam vagas na UTI ou para transferência em outros hospitais, eles acabam permanecendo na ala vermelha, o que acaba tendo a superlotação. Então, o último boletim que chegou e que foi relatado pelos trabalhadores, sim, consta um valor que se aproxima entre 40%, o próprio secretário falou que seria em torno de 31%, 33%, e o documento que nós temos consta uma variação até o final do ano passado de em torno de 58,6% em termos geral da questão de mortalidade. Eu não entendi, ou seja, mais da metade dos pacientes internados no ano passado na ala vermelha, que é a porta de entrada para a UTI, mais da metade morreu?
Sim, pelos dados fornecidos pelo próprio Hospital de Urgências. E aí, o que é que a Secretaria alega? Que é natural algumas mortes por questões de infecção, a parte respiratória, que é justamente o que nós contestamos. Como existe compartilhamento de alguns materiais, isso pode levar a uma infecção cruzada e a piora do quadro desses pacientes que já teriam, realmente, já entrariam com um perfil de gravidade maior. Como o secretário falou, existe a questão dos politraumatizar, a questão do trauma, a questão de problemas de complicações cardiovasculares, que eles já são pacientes mais sensíveis. Se não tiver as condições adequadas para a sua assistência, então realmente pode haver uma piora. E por mais que os trabalhadores eles lutem para que isso possa acontecer, prestar a melhor assistência possível, mas não é possível prestar uma assistência de qualidade se você não tem com o que trabalhar. E é isso que nós encontramos aqui. Antes, há mais ou menos 2 semanas atrás, o quadro que nós encontrávamos e confirmamos com os trabalhadores era de que monitores cardíacos, monitores, por exemplo, de sinais vitais, eles tinham vários monitores, mas que funcionavam realmente com todas as suas funções, apenas 4, que já era ínfimo, insuficiente para a capacidade que seria teoricamente de 16, e havendo uma superlotação com pacientes aí em torno de 23 a 30 pacientes, uma média que se tinha. Então já era ruim dentro da sua capacidade normal. Quando você tem uma superlotação, piora. Se isso foi consertado hoje, porque o secretário disse, se vocês forem hoje no hospital está diferente. Então, hoje mesmo, nós vamos querer constatar se realmente os equipamentos que chegaram, eles estão sendo utilizados e se estão, tanto melhor. O que nós buscamos sempre foi a solução. Esse tem que ser o objetivo da Secretaria de Estado da Saúde, é o objetivo dos sindicatos enfermeiros, que é a melhoria para a saúde da população. A última pergunta de minha parte, essa é a minha última pergunta. Quais, então, para o sindicato, as maiores irregularidades dentro do hospital de urgência? A partir do momento que, se por acaso... Então, as maiores irregularidades, primeiro, nós temos uma insuficiência de recursos humanos. Nós não conseguimos trabalhar com escalas fechadas. Nós temos aí escalas que precisam ser cobertas com horas extras de outros trabalhadores. Então, uma quantidade muito grande de pacientes a serem assistidos e uma quantidade mais reduzida, hipossuficiente, a quantidade de trabalhadores. E de todas as áreas, mas principalmente da área da enfermagem. Outro problema que nós tínhamos, pelo menos até quando nós íamos fazer a última visita, é a questão realmente de fornecimento dos equipamentos. A gente não fala tanto dos insumos, que é aquele material que usa e que é mais descartável. A gente fala do material que é mais permanente. Então, esse material, realmente, esses equipamentos tinham tido uma dificuldade. A Secretaria de Saúde alega que houve uma compra de cerca de 400 equipamentos, houve até em praça pública a entrega desses equipamentos, mas esses equipamentos, inclusive, seriam para toda a rede no estado. Então, a gente não sabe o que realmente chegou ao USE e o que realmente chegou à ala vermelha. Então, hoje nós tentaremos fazer essa verificação e se realmente melhorou essas condições, porque até boletins de ocorrências foram feitos por trabalhadores que trabalham nesse setor, tanto na verde trauma, que está sobrecarregada também, como na ala vermelha. Então, o principal seria isso, a questão de espaço físico, a estrutura em termos de equipamentos para a assistência desse paciente e recursos humanos.